como o verso 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. É aqui que eu quero fazer a pergunta apocalíptica, escatológica. Tava querendo acabar o tempo logo pra você não chegar aqui, rapaz. É aqui, porque... Porque tem gente que faz teologia em cima desse versículo aqui, Uhum. né? Aí eu não sei agora que lado que você vai defender aí. Mas os pré-tribulacionistas vão defender que esse texto aqui refere-se ao arrebatamento da igreja. Né? A igreja não vai passar pela grande tribulação. Procede isso ou não? Como que você interpreta agora? Agora eu quero ver. Não dá pra gente cortar o podcast? Não, vou fazer um corte desse vídeo. Vou fazer um corte depois desse vídeo falando assim, vamos ou não passar pela grande tribulação. Então vamos lá. Vou até tomar água. Aqui é o seguinte. É que eu tenho que começar do começo, né? Senão o povo não entende. Por que ele tá fazendo essa brincadeira, Miquéis, aqui? Você vai ver comigo. Por que ele tá fazendo essa brincadeira? Porque ele sabe, nós somos da Assembleia, eu e ele, né? Nós somos da Assembleia. E a Assembleia de Deus, ela defende uma linha, muitas vezes, dispensacionalista, que eu não vou explicar o que é aqui, depois você pesquisa no Google aí, dá um Google e já era. Mas é uma linha de pensamento que defende, né? A questão das eras, a era da inocência, a era da graça e por aí vai. E os dispensacionalistas são pré-tribulacionistas. Pré-tribulacionistas porque o que vai acontecer? Jesus vai voltar, né? Beleza, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar antes da grande tribulação que vai vir sobre o mundo. Aí antes da grande tribulação, ele pega o povo seu, o povo cristão, e leva embora. Não deixa passar pela grande tribulação. Isso daí é o pré-tribulacionismo, correto? E tem o pós-tribulacionismo. Pós-tribulacionismo diz o seguinte, não... Jesus vem e o povo crente, o que o povo crente vai acontecer com o povo crente? O povo crente vai passar na grande tribulação. Eu queria convidar você a ler um texto comigo aí, João 17,15. Vamos ler lá. Eu tô com o celular aqui, que pra mim é mais fácil. Celular. Eu tava até quase instituindo isso na minha igreja pra eu pregar lá, mas daí não vai dar muito certo. É porque pra mim enxergar é melhor. João 17,15 diz assim, ó. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então, olha só, o principal texto do pós-tribulacionista é esse aqui. O que esse texto diz? Não peço que os tires do mundo, quer dizer, não peço que tire os crentes do mundo, e sim que os guardes do mal. A ideia do pós-tribulacionismo é a seguinte, Miquéis, eu também não sei o seu pensamento, mas vou perguntar para você, você não vai escapar, não. Aqui o meu podcast é só você que responde. Aí o que acontece? Eles dizem o seguinte, que os cristãos, eles vão passar pela grande tribulação, mas guardado. O que significa isso? Sabe a ideia de que você é crente e você está servindo tipo o exército? Né? Qualquer coisa, aeronáutica, aviação, e você tem que participar da guerra, e você chega lá na guerra e você é protegido por Deus. Você está no meio de uma guerra e é protegido por Deus. Certo? A ideia do pós-tribulacionista é essa. A ideia do pré-tribulacionista é essa aqui, ó. Vai lá em 1 Tessalonicenses 5,9, se você quiser aí. Você que está vendo esse vídeo aí, e o Miquéis também. Ele conhece bem esse texto aqui. 1 Tessalonicenses 5,9. Porque Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que esse texto diz, através do apóstolo Paulo? Que Deus não nos destinou para a ira. Então dá para você perceber que são duas linhas de pensamento que têm base bíblica. Aqui eu citei os dois textos principais, né? Mas dá para a gente falar só disso. O Miquel sabe disso. Dá pra gente falar só disso. E um pensa que a gente vai passar, outro pensa que não. Eu, irmãos, não é porque eu sou assembleano, não é porque... nada disso. Mas eu sou pré-tribulacionista, no meu pensamento. Eu acredito que é a visão que mais se encaixa. O pós-tribulacionismo, para mim, ele tem umas ideias meio que não encaixa muito. O pré-tribulacionismo encaixa mais. E também porque eu sou esperto, né? E se não for, vai passar pela grande tribulação. Eu não quero passar esse negócio, não. Eu vou pro lado aqui. Aí eu vou chegar, vou fazer um podcast com ele na grande tribulação. Tá marcado o podcast com o Denil na grande tribulação. Aí eu quero... Agora, mas vamos lá.
Outra coisa, por isso que eu falei que a gente tem que ir por partes, né? Eu tenho que me defender aqui. Agora, olha só, eu acredito que nós vamos ser arrebatados, tá? Antes da grande tribulação. Por que esse texto é grande tribulação, tá? Tem isso também, porque já fala de tribulação em outros textos de Apocalipse, mas aqui tem uma diferença. Por que é grande tribulação? Porque eles vão ser guardados da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, é a hora da provação que vai vir sobre o mundo inteiro, não é uma provação ali no momento. Então, aqui é uma provação escatológica. Então, aqui não há dúvida que João está falando sobre... Qual é a grande provação que virá? A de vir? A grande tribulação. Que está lá em Mateus 24, Mateus 25, Marcos 13. Deixa eu lembrar o texto de Lucas. O texto de Lucas eu não lembro. Eu lembro mais de Marcos 13. Está em 1 Tessalonicenses. Está em Atos, capítulo 2, que ele cita lá o profeta Joel. Está lá em Amós. É a ideia do dia do Senhor, né? Que é o texto, assim, que é o texto que eu acho que eu até marquei aqui. Amós 5,18. É o pior texto da grande tribulação, que eu entendo, assim, do Antigo Testamento, é Amós 5,18. Mas nós não vamos ler, porque eu acho que não vai dar tempo. Mas depois você lê na sua casa. Mas o que acontece aqui? Por que é grande tribulação? Porque é para o mundo inteiro. Então, fecha a questão. Aqui está falando de uma grande tribulação. Outra questão é... Aqui tá falando da grande tribulação e eu perdi o fio da meada que ele falar, rapaz. Há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O que eu ia falar da grande tribulação agora que eu perdi, rapaz? Foco. Bom, vamos voltar ao que é importante. Resumindo aqui, que eu perdi o que eu ia falar e pior que era importante o que eu ia falar e eu fugi. Daqui a pouco eu lembro. Lembrei. Lógico que eu lembrei. Por que isso aqui é importante, você falar que é uma grande tribulação fora? Porque muitos estudiosos dizem o seguinte, Apocalipse pode ter sido escrito no tempo de Nero, anos 65, né, 68 a.C. Por que eles defendem isso? Porque eles defendem o seguinte, essa tribulação aqui, que João está falando, e que Jesus fala em Mateus 24, 25, Marcos 13, é a destruição de Jerusalém no ano 70. Jerusalém foi destruída no ano 70, então... Quem não acredita muito que Apocalipse é um livro escatológico e fala das coisas muito futuras, joga esse texto para antes do ano 70. Então, eles falam assim, a grande tribulação que é de vir sobre o mundo aqui foi a destruição lá de Jerusalém. Foi a destruição de Jerusalém. Ou não seria de alguma aprovação que viria? Porque a igreja do primeiro século ao século III foi perseguida. Não seria referente a alguma coisa... pontual nesse período dos 3 primeiros séculos? Então, quando a gente... Olhando, interpretando para a igreja daqueles dias mesmo, para a igreja de Filadélfia daqueles dias, não olhando escatologicamente. Sim. Se você tira a escatologia desse texto aqui, se você for olhar para o texto que João está escrevendo aqui, você vai entender que eles já passavam por tribulação ali. É por isso que tem uma diferença de tribulação e grande tribulação. Então, porque quando você olha para... a igreja de Esmirna, Jesus fala de uma tribulação e ele não ia livrar ela, né? Sim, haveria uma tribulação de 10 dias. Mas há uma diferença. Na igreja de Esmirna há uma diferença. Olha numa ele fala que vai livrar, na outra ele diz que não vai livrar. Então, olha a diferença que há no texto. É isso que eu quero que você... Apocalipse 2 e 9. Olha só. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, né? Que você já falou dessa carta aqui. Sim. Mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Antes, sinagoga de Satanás. O que é tribulação nesse texto de Esmirna aqui? É a dificuldade que o povo passa, a sua pobreza. Sim. Ok. Isso daqui fechou. Mas não depois, é diferente da tribulação, por isso que eu... Então, mas o verso 10 lá ainda fala de... Vamos continuar aqui, que eu não... Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados. Veja bem. E tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. É uma igreja de mártires. Sim. Porque ainda aqui, guardaste a minha palavra, a palavra da minha presença, e eu te guardarei na hora da tentação. Aqui ninguém vai guardar ninguém. Aqui não, onde? Aqui no Esmirna. Não. Pelo contrário, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Quer dizer, uma igreja... Num contexto, a igreja está sendo provada, e Jesus vai deixar ela ser provada,
E num outro contexto ele fala, não, você vou proteger. A igreja de Filadélfia era uma igreja também, muita bênção naquela igreja. Eu queria ir pra aquela igreja lá. Então, na verdade, o que acontece? Tudo tá ligado. Eu quero irmão. polêmica, eu quero sangrar até ela. Não é polêmica, não. Olha aqui, ó. Tudo tá no contexto do versículo 9. Tudo tá no contexto do versículo 9. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Ela passava por muita dificuldade. Sim. Ela passava por muita luta. Então, quando João escreve aqui, ele tá falando de algo que ele já sabia, certo? Então, do 9 aqui, certo? Até o período de 10 dias, o pontinho do 10 dias, ele tá falando ali da realidade deles ali. O que ele faz? Ele fala da realidade deles, que eles sofrem, que eles são pobres, a tribulação ali é essa pobreza. Mas aí ele dá uma palavra de esperança. Ó, ser fiel até a morte. Ele já fala, ser fiel. A igreja de Filadélfia, ele já fala, eu conheço as tuas obras, é a mesma coisa, eu já sei que você é fiel. A igreja de Esmirna, ser fiel até a morte. Então, ele já dá uma palavra de esperança. E dar-te-ei a coroa da vida. Aí a coroa da vida se encaixa na questão da grande tribulação lá de Filadélfia. Aqui já tá falando, de escatologia. Certo? Porque daí responde uma pergunta. Ele já fala do dano na segunda morte, só para fechar o pensamento. Então, por isso que há uma diferença muito grande de Esmirna para Filadélfia. Por isso que eu fechei aqui, ó, que essa provação aqui, essa tribulação, ela é uma grande tribulação, ela é uma tribulação diferente. Por quê? Porque ela há de vir sobre o mundo inteiro. A tribulação de 70 veio só sobre Jerusalém. Olha a diferença. E para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, aqui tem um viés escatológico, tem um viés apocalíptico muito grande aqui. Agora me explica uma coisa aqui, que é uma dúvida mesmo. Alguns separam tribulação, nós entramos no negócio de tribulação, virou uma prova isso aqui. Virou. Tem alguns que falam de tribulação e de grande tribulação. Até onde eu sei, os dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, crê que a igreja passará pela tribulação, mas não pela grande tribulação. O que seria essa tribulação que a igreja vai passar e o que é essa grande tribulação que a igreja não vai passar? Vamos lá. O que eu posso dizer? Isso aqui é uma característica de tribulação, isso aqui é uma característica de grande tribulação. Pra gente entender, porque senão dá a entender que tipo, a igreja desses últimos dias é uma igreja que, tipo, comparada às igrejas, essas igrejas aqui que sofreram, igrejas de março, inclusive até nos dias atuais, que tem gente sofrendo até hoje, né? Perseguição, morrendo pelo evangelho. Aí dá a impressão que nós somos melhor, mais limpinho do que esse povo aqui que já sofreu, coitado. O que acontece? Vamos lá, por isso que sempre tem que voltar do começo. Por que eu falei de linguagem apocalíptica? Por que eu falei que o Apocalipse é um livro apocalíptico? Ele é uma profecia apocalíptica que mudou com o tempo. A gente tem que entender isso aqui, tá? As escatologias muitas vezes elas erram porque foge disso. Foge disso. Todo livro de Apocalipse, qualquer livro apocalíptico que você for ler, qualquer livro do Novo Testamento que tiver característica apocalíptica, tipo Mateus 25, 24 e tal, você vai ter que ler com a ideia do seguinte: o povo, quando saiu do exílio, ele sofreu, morreu criança, ele saiu transtornado. Então ele passou a entender o seguinte: eu tenho que fazer boa obra, porque senão Deus vai me castigar e vai ter um dia terrível. Vai ter um dia terrível. É o que está em Amós 5,18 aqui, que eu estou quase lendo. Mas o que acontece? Eu tô quase lendo. Amós 5,18 em nome de Jesus. Olha, pra nós entender. Senão olha só pra você ver. Não, vai entender. É que eu tô chamando pro povo ler lá, em casa. Porque senão não vai dar pra terminar essa carta aqui. Quer ver? 5,18. Ó, olha o que diz Amós 5,18. Falei pra você que eu falava bastante. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? Ele faz uma pergunta. O dia do Senhor, que é a vinda de Cristo, vai ser dia de trevas e não de luz. Vai ser dia de como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse ele com o urso. Então ele foge do leão, dá de cara com o urso, não tem escapatória. Ó. Ou como se entrando em uma casa, ele encosta a mão na parede, ó, e ele é mordido por uma cobra. Quer dizer, não tem escapatória para ele. O dia do Senhor vai ser assim, não vai ter escapatória. Inescapável, inevitável. Não vai ter. Então, quando se fala em grande tribulação, a ideia está muito baseada no Antigo Testamento e na linguagem apocalíptica. Porque, olha lá, não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz. Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade. Aí, se eu paro de ler aqui, você ia falar, nossa,
Então a questão que a gente vai passar pela grande tribulação é real. Tá lá em Amós. Só que o texto não termina aqui. Ele tá falando que o dia do Senhor, porque Jesus vai voltar para toda a humanidade. Aí ele explica quem que vai passar por esse dia do Senhor. Essa dificuldade aí. Essa prova de pôr a mão na parede e a cobra picar. Olha o 21. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tem nenhum prazer. Então o que ele está falando aqui, profeta Amós? O povo judeu estava adorando a Deus de uma forma totalmente errada, não adorava a Deus. Então ele fala, eu desprezo essas festas. Vocês oferecem holocausto, oferta de manjares, que eu não me agrado deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos seus animais. Afasta de mim os teus cânticos. Está lá no versículo 23. E eu vou parar por aqui. Mas já deu para você entender o contexto. Então quem vai passar por esse dia do Senhor, de fugir do leão contra a urso, fugir do urso contra o leão, pôr a mão na parede e a cobra picar, vai ser aquele que Deus não está se agradando. Então, na ideia da grande tribulação, por que, Miqueias? Que eu acredito então, que a gente não vai passar por essa grande tribulação. Você entende do que é uma questão do Senhor. De juízo isso, para ímpios. Isso, exatamente. Porque o juízo para o crente, irmão, vou falar um negócio para você, a gente não acredita em purgatório, não tem escapatória. Escatologia, o povo tem lá, milenista, pós-milenista, pré-milenista, pré-tribulacionista. É legal você estudar escatologia, é legal. Mas também bagunça muita cabeça, porque não tem uma... O que eu sempre falo? O que é importante? Você entender que você tem que ser igual o povo da Filadélfia aqui. Não negar o nome de Jesus e ter boas obras. Porque daí, irmão, irmão Denilson, eu vou passar pela grande tribulação, eu tenho que ser pós-tribulacionista, e se for verdade? Você não é servo de Deus? Você vai passar lá, Deus vai te proteger. Acabou, meu amigo, acabou. A cobra não vai te picar. Por isso que eu não ligo muito pra escatologia. A cobra não vai te picar. Aí eu brinco que eu sou pré-tribulacionista porque eu não quero passar por isso, porque é lógico, ninguém quer passar por nada disso. Mas olha só, aquele que está em Cristo não vai passar por nada que a grande tribulação vá oferecer para o ímpio. Sim, eu entendi. Ainda bem que vai ficar gravado, que eu vou esquecer isso que eu falei. Eu entendi a lógica. Você entendeu isso? Eu entendi a lógica que certo. Você quer defender, mas não dá para nós explorar isso. Não dá, mais. não dá, já falamos. Mas aguardem que eu vou fazer um podcast especial só de Apocalipse, só com dúvidas que eu tenho sobre Apocalipse. Joga aí nos comentários aí só as dúvidas de Apocalipse. E depois eu vou fazer ele responder tudinho.